Olá, boa noite. Como combinado, estou passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre vegetarianismo. Já tem alguns amigos aí entrando, sejam bem-vindos. É com muito prazer que eu vou compartilhar com vocês algumas informações muito boas para mim e para você. Porque provavelmente, se você parou aqui agora, é porque você se interessa no assunto. Ou já é vegetariano, ou é um aspirante a um vegetarianismo, admira, quer saber um pouco mais, algo te chamou a atenção para você estar aqui. Então, você que me acompanha no Instagram, seja bem-vindo. Você que me acompanha no Facebook também, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta que não só eu fiz quando eu comecei a minha jornada como vegetariana, mas é uma pergunta que eu escuto muitas pessoas mesmo fazerem para mim quando eu estou falando sobre a temática. Nutrientes, o que não pode faltar em uma refeição vegetariana. Eu já ouvi muita gente que até admira o vegetarianismo, mas como vem de uma geração, de uma cultura que come carne, arroz, feijão e carne, ou massas e carne, tem um medo grandioso de iniciar um regime vegetariano, uma dieta vegetariana e se perder, não saber o que colocar no prato, não saber o que ingerir e aí poder então comprometer até a própria saúde. Então, entrar no regime vegetariano sem saber alguns detalhes especiais pode realmente ser comprometedor. Então, por isso que essa live vai ser importante para você, se seu objetivo é responder, essa questão. Bom, antes de a gente realmente entrar a fundo nessa temática, eu vou aqui um pouco que me apresentar para alguns que talvez não me conheçam. Meu nome é Valane Araújo. Eu sou vegetariana há 12 anos. Sou apaixonada, simplesmente apaixonada pela culinária saudável. Onde eu vou, o meu grande sonho é, gente, comida saudável. Porque não tem nada melhor do que depois de você comer, depois de você se alimentar, você se sentir bem. Você não se sentir dor de cabeça, porque comeu algo muito estimulante, você realmente se sentir confortável. E é assim que eu me sinto quando eu me alimento com uma alimentação vegetariana, bem preparada, saudável. Então eu sou simplesmente apaixonada pela culinária vegetariana. E há 12 anos, juntamente com meu esposo, a gente decidiu fazer parte desse universo. Do universo vegetariano. Mas, quando eu iniciei a minha jornada, eu tive muitas dúvidas, porque afinal, a minha geração não era uma geração de vegetarianos. No dia a dia, a minha comida era uma comida comum, uma comida que a maioria das pessoas ingere hoje, que é uma comida com uma saladinha, um arroz, um feijão, uma carne, um frango, um peixe. E quando eu conheci o vegetarianismo e falei, puxa, esse negócio me chamou a atenção. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco disso. E eu falei, pronto, eu quero esse tipo de alimentação. Mas bateu a grande questão. E agora? Eu vou comer só arroz, feijão e carne? Opa, carne não, desculpe. Eu vou comer só arroz e feijão? Ser vegetariano é só tirar a carne e pronto? Claro que não, né? Mas, para uma pessoa que estava ali começando essa jornada, um monte de dúvidas no ar e
uma certa dor no coração, né? Arroz, feijão puro eu não quero não. Ir em um restaurante e colocar só arroz e feijão e uma saladinha, para mim era a maior estranheza do mundo. Por quê, gente? Porque quem cresce comendo arroz, feijão, carne, salada, essas coisas, tem que ter o que às vezes a gente chama, né, de substituto da carne. Tem que ter aquele quezinho, aquele itemzinho que dá um sabor diferenciado. E quando eu iniciei nessa jornada, eu então fui a fundo, fui buscar informações, fui pesquisar sobre o assunto, porque eu já gostava de cozinha, eu já gostava de cozinhar. A minha família é uma família de cozinheiras, ó, de primeira. A minha mãe, Conce, né, é uma cozinheira de primeira. A minha tia Vilma, né? A gente tem uma família assim abençoada de cozinheiras. Então eu já gostava da culinária. E quando eu decidi ser vegetariana, eu então fui a fundo. Eu falei, agora eu vou aprender a fazer comida vegetariana de primeira. Eu vou aprender esse universo. Eu sei que esse universo não vai ser só feijão com arroz. Não vai ser só tirar carne do cardápio. Não vai ser só deixar de comer peixe. Não vai ser só deixar de comer carne ou frango ou tudo isso. Mas deve ter muito mais coisa boa nesse negócio. E então eu me comprometi a ser a melhor cozinheira vegetariana que eu pudesse ser. E nessas buscas, eu precisei ir para os livros e buscar nutricionistas e ir a fundo nisso daí. E eu tive algumas descobertas muito interessantes. Uma descoberta linda e maravilhosa de que o mundo vegetal é extremamente variado e eu precisava levar aquilo para o meu prato. Precisava mesmo levar aquilo para o meu prato. Então, quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, aquilo enchia meu coração e aquilo fortalecia e dizia, eu estou no caminho certo. Vamos adiante, porque esse é o melhor caminho. Eu falei, eu não volto atrás. Vou ser uma vegetariana, vou ser uma boa vegetariana, uma cozinheira vegetariana de mão cheia, porque eu já tinha entendido que uma alimentação saudável, bem preparada, juntamente com outras práticas saudáveis, como beber 8 copos de água por dia no mínimo, praticar exercícios físicos, respirar ar puro, dormir, né, as horas suficientes por noite e também receber a luz solar, entre outros, eram fatores que iriam potencializar o meu bem-estar total, a minha saúde física e a minha saúde mental. Eu falei, esse é o caminho, eu não volto atrás e eu vou aprender a fazer a melhor comida vegetariana que eu puder. E então, vamos lá, fomos a fundo em busca dessas respostas. E como esse é um questionamento, como eu citei no início, não era só meu, é de muita gente que está no mundo do vegetarianismo, especialmente quem está começando, né? E eu digo especialmente, mas até quem tem muito tempo pode sim ter essas dúvidas. E às vezes, por falta de uma comunidade vegetariana, pode passar o tempo e esquecer algumas preciosidades. Então hoje eu estou aqui para te lembrar, para te ajudar e a gente junto responder aí essa questão. O que não pode faltar em uma refeição vegetariana? Olha, eu coloquei uma colinha aqui para eu lembrar de algumas coisas aqui, para eu não esquecer de falar com vocês. Uma das coisas principais que eu descobri quando eu comecei a estudar sobre o que não poderia faltar numa refeição vegetariana foi que eu descobri que os alimentos cárneos, eles não somente não eram os melhores para o corpo, não eram os ideais para o corpo, mas também, nutricionalmente falando, eles eram desnecessários. Não havia necessidade. Por quê?
porque os nutrientes que o nosso corpo precisa e que as carnes, né, elas proporcionam, o reino vegetal está cheio deles. Eu não preciso usar alimentos cárneos para satisfazer funções, me dar nutrientes que o reino vegetal me dá com muita maestria e com muito mais saúde. Me ajudando assim a prevenir um monte de doenças. A gente tem uma exceção para a vitamina B12 que é simplesmente, facilmente suplementada, mas todos os demais nutrientes o reino vegetal está repleto, tem muito para nos oferecer. Agora, antes da gente falar, né, especificamente do que não pode faltar em uma refeição vegetariana, eu quero aqui dar uma pincelada sobre o conceito de vegetarianismo. O que é um vegetarianismo, né? Porque esse termo, ele é muito usado, mas ele pode ser confundido com uma série de coisas, né? A gente tem aí ovo-lacto-vegetarianismo, ovo-lacto-vegetariano, lacto-vegetariano, ovo-vegetariano e vegano, e às vezes esses termos eles se confundem e a gente não consegue, de certa forma, definir, né? Ou entender a essência desses termos. Vegetarianismo. Basicamente falando, vegetarianismo é um regime alimentar baseado no consumo de alimentos de origem vegetal, tá? Seria realmente não ter carnes no cardápio, não usar nenhum alimento de origem animal no cardápio. Com o passar do tempo, na prática, a gente se deparou aí com várias formas de vegetarianismo. E hoje a gente tem ovo-lacto-vegetarianismo, o que é? O que um ovo-lacto-vegetariano come? Ele come tudo que vem do reino vegetal, mas ele ainda inclui na sua dieta leites, derivados do leite, né, laticínios, e também ele inclui ovos. Esse é o ovo-lacto-vegetariano. Nós temos ainda uma outra forma de vegetarianismo, que é o lacto-vegetariano. O lacto-vegetariano, ele exclui os ovos, né? Comparando ali com o ovo-lacto, ele exclui os ovos. Ele consome todos os alimentos de origem vegetal, mas ainda inclui leites, né? Lacto-vegetariano, ele inclui leites e seus derivados nas refeições. Uma outra categoria é o ovo-vegetarianismo. Nessa categoria, a gente tem um grupo, né, de ovo-vegetarianos que consomem tudo que tem do reino vegetal e do reino animal eles consomem os ovos. E nós temos uma outra categoria, uma outra forma de vegetarianismo, que é o vegetarianismo semi-estrito. O vegetarianismo semi-estrito é uma dieta que exclui todos os alimentos que pertencem ao reino animal, mas ainda inclui o mel, tá? Ainda usa o mel. Não usa carne, não usa ovos, não usa leites, mas usa o mel. Esse é o vegetariano semi-estrito. E aí a gente vem para uma última categoria registrada aí na literatura, que é o vegetarianismo estrito. Esse tipo de vegetarianismo é também conhecido como o vegetarianismo puro, porque vegetarianismo vem realmente puramente do reino vegetal. E esse vegetarianismo estrito não consome nada mesmo de origem animal. Nenhum tipo de carne, nem frango, nem peixe, nem
porque peixe não é do reino vegetal mesmo, né? Isso é uma brincadeira que algumas pessoas fazem, né? Nossa, você é vegetariano ou vegano, você não come nem peixe. Nada do reino animal mesmo, nem o mel. Esse é o vegetariano estrito. E o vegetariano estrito, né, na sociedade, muitas vezes ele é confundido com o vegano. Só que o vegano e o vegetariano estrito, eles têm o mesmo tipo de alimentação, que é a alimentação vegetariana estrita. Eles não consomem nada de origem animal. Só que vegetarianismo e veganismo são coisas bem diferentes, porque há toda uma filosofia de vida em cima do veganismo, enquanto o vegetarianismo é um regime alimentar. Então, se formos falar aqui de regime alimentar, a gente precisa classificar como dieta vegetariana ou dieta vegetariana estrita, até mesmo para os veganos. A gente não poderia chamar de dieta vegana, tá? Ainda que alguns usem, né, esse tipo de comunicação, mas regime alimentar é o vegetarianismo. Veganismo é uma outra coisa, uma filosofia, algo que engloba algo muito maior. Ok? Então, esclarecido aí, ó, pincelando um pouquinho desses conceitos, a gente vai continuar aqui falando sobre o que não pode faltar aí numa refeição vegetariana. Eu quero abrir para vocês que a minha paixão é pela culinária saudável, como eu mencionei. Sou vegetariana há 12 anos e a minha especialidade é nesse vegetarianismo estrito. Eu acredito que esse tipo de alimentação é a que possibilita uma maior possibilidade mesmo de prevenção de doenças sérias e potencializa fortemente as defesas do corpo. Então, ela bem feitinha, a alimentação preparada da maneira correta, com os nutrientes corretos, é a melhor. Eu acredito que é o melhor regime alimentar que nós temos. E, inclusive, os exemplos que eu vou dar daqui a pouco, né, sobre o que não pode faltar, vão estar relacionados com o regime vegetariano puro, o vegetarianismo estrito, ok? Então, eu não vou estar citando ali exemplos, por exemplo, de incluir na dieta ovos e leites, então entendam que é porque eu vou estar seguindo essa linha do vegetarianismo puro, do vegetarianismo estrito, da dieta vegetariana estrita, ok? Então não vamos mais fazer confusão por aí, tá? Depois de assistir essa live, não vamos mais fazer confusão por aí, não vamos confundir vegetariano com ovo-lacto-vegetariano, não vamos confundir vegano com vegetariano estrito, vamos entender aí as coisas. Então, ó, se fosse para dar uma resposta simples a essa pergunta, que é o tema desse nosso encontro, desse nosso momento, eu responderia simplesmente assim, ó. Vou repetir a pergunta e vou responder para você. O que não pode faltar em uma refeição vegetariana? Facebook. O que não pode faltar em uma refeição vegetariana? Respondo simplesmente assim, ó. Não pode faltar variedade de cores nos alimentos mesmo e sabores, obedecendo a hierarquia da pirâmide alimentar vegetariana e a regra nutricional REC. Ah, falei complexo agora, foi? A gente vai traduzir isso aí, tá? Mas eu quis resumir em uma frase essa resposta. Nesse momento, nessa live, eu não pretendo
dizer, estão aqui todas as respostas para essa pergunta, ou limitar, né, esse conteúdo que é tão extenso, que é tão importante e que merece ser cada vez mais aprofundado. Mas você não vai sair daqui sem saber o que não pode faltar numa refeição vegetariana, tá? Então, cores e sabores. No mundo vegetal, no reino vegetal, imagina aí na sua mente quantas cores nós temos nos alimentos, né? Nós temos, só de pimentões, nós temos, que eu me lembro aqui agora, 3 cores. Nós temos o pimentão amarelo, temos o pimentão vermelho, temos o pimentão verde. Se for falar de alface, a gente tem alface roxa, a gente tem alface verde. Se for falar de repolho, a gente tem repolho roxo, a gente tem repolho branco. Se for falar aqui, da variedade de legumes, a gente tem a beterraba roxa, a gente tem a batata branquinha, a gente tem variedades, a gente tem a couve verde escura, a gente tem o brócolis verde escuro, a gente tem a couve-flor branquinha, a gente tem uma variedade de cores e de sabores no reino vegetal. Então, quando a gente vai preparar a refeição da nossa casa, nossa refeição vegetariana, o que simplesmente a gente não pode esquecer, mesmo se você não entendesse nada de nutrição, mesmo se você não conhecesse nada de nutrição, se você pegar essa ideia, se você pegar esse padrãozinho, cores, variar cores, você vai acertar na mosca a presença de variedade de nutrientes ali. Por quê? Porque a variedade de cores variam também em nutrientes e vão fornecer para a gente tudo o que a gente precisa. Então, isso vai evitar até a repetitividade, né? Então, variedade de cores e sabores, obedecendo a hierarquia da pirâmide vegetariana. Sim, o que é isso? O que é uma pirâmide, né? A gente lembra ali, a gente tem a base, o meio, que é um pouco menor, e o topo, que é um pouco menor ainda. Então, existem alguns alimentos que, em uma outra oportunidade, eu vou preparar um conteúdo, um material para a gente visualizar, tá? E aí a gente explora mais isso daí, mas agora vai ser assim mencionado. Na pirâmide, tem um tipo de alimento que a gente consome em maior quantidade, tem um outro grupo de alimentos que a gente consome em menor quantidade e tem um outro grupo de alimentos que a gente consome em menor quantidade ainda. Então, vou citar aqui para vocês. Na base da pirâmide estão, por exemplo, os nossos carboidratos, nossas leguminosas, né, que são ali os que vão que vão ser os energéticos e os construtores, certo? O grupo de construtores ali na base da pirâmide vegetariana. Isso aí a gente tem em maior proporção. Numa linguagem simples pra gente, no café da manhã, quem é que está ali na base dessa pirâmide? Que não pode faltar, por exemplo, um pão integral, bem gostoso, né? No almoço, quem estaria ali na base dessa pirâmide? Não pode faltar um arroz integral ou um macarrão bem gostoso, né? Numa proporção um pouquinho maior. E aí depois a gente vem com um pouquinho mais de porções. Eu estou visualizando a pirâmide e vou mencionar para vocês. Nessa base, no dia, são 5 a 12 porções de grãos integrais, tá? Isso não pode faltar nas nossas refeições. Depois, a gente vem para o grupo dos energéticos, que eu daqui a pouco vou falar mais sobre isso, que são as frutas. Nós precisamos diariamente do consumo de frutas. E aí é que a gente vai pegar mesmo essa variedade de cores e de sabores. Precisamos consumir de 3 a 4 porções de frutas por dia. Isso dá pra gente distribuir entre de jejum e jantar, porque o jantar não é bom que seja comida, não é bom que seja, né, o resto do almoço ou um segundo almoço. O jantar deve realmente ser a refeição mais leve, então a gente pode distribuir essas frutas nesses 2 períodos de refeições e
Nós temos ainda 6 a 9 vegetais por dia. Dentro do grupo dos vegetais, a gente vai falar ali das saladas, né, com as nossas verduras maravilhosas, que temos as mais variadas, para os mais variados gostos, né, desde as neutras até as picantes. E aí a gente tem uma variedade para realmente fazer uso. Assim como os nossos legumes, especialmente na hora do almoço ou no jantar em forma de sopa, a gente vai colocar ali os nossos legumes, cenoura, beterraba, couve-flor, brócolis, e aí a lista é gigantesca. Não pode faltar. Então, depois nós temos já ali, ó, subindo mais a pirâmidezinha, nós temos o grupo das nozes e sementes. Eu sou uma pessoa que tenho alergia a nozes, castanhas, amendoins e tal, e eu nem preciso utilizá-las. Por quê? Porque os feijões me dão os nutrientes que elas me trariam também, né? E tem uma variedade no reino vegetal, não existe só um tipo. Eu costumo realmente dizer que o Criador é perfeito. Ele criou uma variedade para atender todas as nossas necessidades. E aí, nozes e sementes são recomendados de 1 a 2 porções. Então, quem gosta muito aí de uma castanha, né? A castanha de caju maravilhosa, porque às vezes eu desobedeço a minha alergia e se eu ver uma castanha eu vou e como. Gente, é a minha preferida. Então, castanha de caju ou castanha do Pará, não vai querer aí se lotar de castanha, porque não é bom, seu organismo não vai suportar e em vez de ajudar vai atrapalhar. Então a gente precisa obedecer a hierarquia da pirâmide, tá? É necessário um aprofundamento sobre isso, tá? Eu tô aqui citando para você lembrar que existe aí essa informação e que ela é importante de ser praticada. Lá em cima, já chegando no finalzinho da pirâmide, nós temos as gorduras, os óleos, que podem estar até aí em formato de gordura do coco, né, azeite de oliva, azeitonas e tal, que o consumo deve ser ou nenhum ou bem menos, porque não é uma necessidade do organismo. Então a gente vai diminuindo. E para os ovo-lacto-vegetarianos, né, essa pirâmide vegetariana, ela geralmente vem com esse formato, com essas opções ainda. Então, para este público, a gente tem lá no topinho, ó, já lá no final, dizendo que em menor quantidade ou nem nenhuma quantidade deve-se incluir ou pode-se incluir leite e ovos, mas é desnecessário, porque tudo que está abaixo já vai preencher tudo o que o nosso corpo precisa. Então, essa pirâmide, olhar para essa pirâmide alimentar é muito importante mesmo, para você ficar por dentro e saber o que não pode faltar na sua refeição vegetariana, tá? Mas como eu mencionei, essa pirâmide é um dos elementos. Nutricionalmente falando, os alimentos, eles se dividem em três grandes grupos, que a gente chama de REC, né? Que são os grupos REC, R de reguladores, E de energéticos e C de construtores. Então, quando a gente elabora, por exemplo, um cardápio vegetariano, não pode faltar nenhum elemento desses 3 grupos. Isso mesmo. Ó, se você for fazer um cardápio vegetariano, se você for fazer uma refeição vegetariana, atenção, se você colocar energéticos e construtores e deixar de colocar os reguladores, perigo, você está colocando em risco algum funcionamento do seu corpo, alguma coisa pode ir mal. E sabe, quando eu menciono isso para você, eu lembro de uma outra descoberta poderosa que eu fiz quando eu comecei a estudar.
Como eu tinha um costume de uma alimentação simples, comum, com carne, ovos, peixe, então era muito simples, ó, faz um arroz, um feijão, coloca um frango, uma carne, é simplesmente isso. Voltei. Às vezes salada, às vezes não. O que aconteceu? Quando eu descobri o mundo vegetariano, eu falei, gente, eu comia carne, eu comia frango, eu comia peixe, tava achando que tava tudo maravilhoso, mas na verdade eu tava deixando o meu organismo sem um monte de nutrientes. De quem? De que reino especialmente? De que grupo especialmente? Do grupo dos reguladores. Eu vou falar agora sobre essa regrinha do REC. Então, quando você for fazer o seu prato, não pode faltar reguladores. Quem são os reguladores? Os reguladores, eles são responsáveis pelo funcionamento de vários processos no corpo, tá? E são as vitaminas, são os minerais, celulose e água. E quais são os alimentos que são reguladores? Exemplos, né, de alimentos reguladores. Verduras. E aí a gente tem a alface, a selga, tem até uma musiquinha da tia Cecel que é ótima para criança, né? Que a gente pode cantar brócolis, a selga, agrião. E aí vai, não sei nem se começa com brócolis, mas é uma ajuda já para as crianças, né? A gente pode ajudar, não pode faltar verduras, especialmente cruas, tá? Frutas, como a gente já mencionou lá no caso da pirâmide, né, elas estão interligadas, não podem faltar as frutas. E aí a gente tem maçã, banana, tem laranja, tem abacaxi, tem pera. Gente, se bateu a dúvida na hora de fazer a compra, por favor, faça algo que eu faço. Faz uma listinha, ó, antes de delimitar o que você precisa, faz uma lista, deixa salva no seu celular de tudo quanto é fruta que você lembrar. E aí no dia da compra, você vai lá e diz, olha, essa semana eu quero essa. Eu quero tal quantidade de cada uma dessas frutas. E aí, durante a semana toda você vai ter frutas. Não vai faltar alimentos reguladores no seu de jejum, no seu jantar, no seu almoço. E as verduras, faz a mesma coisa, ó, faz uma lista de verduras, faz uma lista de legumes, tá? Legumes, chuchu, abóbora. Gente, verdura, legume. Vamos separar as coisas. Legume não é verdura, então faz uma listinha separada. Deu uma interrupção aqui de novo, voltei. Temos aí, ó, cenoura, maxixe, temos um monte de coisas boas e gostosas. E nesse grupo dos reguladores, especialmente que sejam crus, como eu mencionei há pouco instante, né? E como se trata dos legumes, ó, a cenoura raladinha na salada, ela fica maravilhosa. E dá para ser comida crua perfeitamente, feita ali de forma criativa, com um molhinho sem óleo, tá, gente? Vamos evitar azeites aí nos nossos molhinhos de salada. Não são necessários e nem benéficos. Mas existem alguns legumes que vão precisar ser cozidos. E no cozimento existe uma forma de preparo especial que a gente precisa cuidar. Sobre preparo a gente fala em um outro momento. Agora a gente vai falar sobre o que não pode faltar, né, na refeição. Então, verduras, frutas, legumes não podem faltar. Reguladores, tá? O que mais não pode faltar na sua refeição vegetariana, seguindo a regra do REC, energéticos. Não podem faltar os alimentos energéticos. E o que esses alimentos fazem no corpo que eles não podem faltar? Os energéticos, eles são o grupo que fornece a energia necessária para nos dar força para viver, para estudar, para falar e um monte de coisas. Calorias, eles trazem calorias para o gasto diário, né? Para o nosso gasto diário, para o gasto diário do nosso organismo. E vou dar para vocês vários exemplos agora de alimentos energéticos. Então, atenção!
quando for fazer aí o cardápio, ou for fazer o almoço, ou qualquer outra refeição da sua casa, não deixe de incluir os energéticos, que são, por exemplo, cereais em grãos, onde temos aí o arroz, temos o triguilho, hein? Para quem gosta de um quibe maravilhoso, um dia desses eu tava fazendo quibe aqui com minha filha, aqui para casa, coloquei lá no Insta, coloquei no Face também, teve um monte de gente que falou, ei, eu quero a receita, eu quero a receita. Pois é, triguilho. O quibe, né, o triguilho, o ingrediente principal do triguilho, é uma fonte de energético, é um alimento energético. Então tá dentro aí desse grupo. Entra também o milho, a canjica, a aveia. A aveia riquíssima. De manhã, um maravilhoso mingau de aveia vai arrasar. E também em receitas, né? Que mais faz parte desses alimentos energéticos? Farinha de cereais, né? A gente tem aí a farinha de trigo, temos o fubá, farinha de milho, farinha de raízes, farinha de mandioca, o polvilho, as féculas. E aí quando a gente faz aquele pãozinho de queijo sem queijo, que eu já deixei lá no meu YouTube, pãozinho de queijo sem queijo, com polvilho, é uma fonte de energético também, tá? E tem inclusive a batata também, é receita boa aí de energia. Pães, massas, bolos, bolachas, raízes, batata doce, mandioca, inhame, tudo isso é fonte de energia. Óleos, gorduras que devem ser usados em pequenas quantidades, oleaginosas, castanhas, azeitona, gergelim, amendoim, tudo isso aí é informação importante para você incluir aí no seu cardápio, para não faltar como fonte de energia. Só que, detalhe, evite excessos. Enquanto os reguladores você não tem limites, você pode consumir o quanto você quiser, tá? Os energéticos você precisa ter equilíbrio, não pode ser o quanto você quiser. Tem que ter equilíbrio, tá? E evite misturar mais de 2 tipos, ok? Então, cuidado aí. Em um outro momento, a gente discute mais sobre isso, né? Mas agora é para você conhecer, né? Só citando. C. Construtores. O que os construtores fazem? Os construtores... os nutrientes que exercem, na verdade, a função de construtores são as proteínas. E é aí que tem um grande calinho, né, no sapato. É aí que vem, tirei a carne e agora eu não uso mais carne, eu não uso nem ovo, eu não uso nem leite. E aí, o que vai ser minha proteína? Qual que vai ser minha fonte de proteína? Calma lá. O mundo vegetal tá cheio de opções e no regime vegetariano você tem um caminho maravilhoso e seguro para cuidar de sua saúde. E tem diversas opções de proteína para você. E exemplos: soja, feijões de um modo geral, né? O feijão carioca, os vários tipos de feijões comuns, tá? A gente tem a lentilha, o feijão azuki, o feijão de corda, o feijão preto, a ervilha, o grão de bico espetacular. Temos um monte de coisa. O germe de trigo também entra como fonte proteica, tá? O levedo de cerveja também. Carnes vegetais, sim, elas são fontes de proteína. Inclusive, muitas são feitas a partir da proteína da soja, né, que é riquíssima. Elas são fontes de proteína, sim. Nós temos aí a Superbom, por exemplo, que traz uma variedade de opções, que sendo bem feitinhas, com cuidado no sabor, a gente consegue fazer pratos deliciosos. E eu quero, em outros momentos, compartilhar isso com vocês, tá? Receitas preparadas com alimentos construtores, então uma variedade. Sementes em geral, abóbora, girassol, linhaça, chia, gergelim. Gente, é muito mais. Agora, assim como os construtores, ou mais do que os construtores, atenção, evite excessos com os alimentos
assim com os construtores, assim como os energéticos. Evite excessos com os construtores, tá? A gente não precisa de muita proteína. Quem pode ter um acompanhamento com nutricionista, isso é muito bom, vai saber ali as quantidades ideais, mas com estudo, a gente, com conteúdo de qualidade, a gente consegue entender as quantidades, consegue entender o que a gente precisa, e eu quero estar junto com vocês nessa jornada rumo a essa refeição vegetariana completa, segura, cheia de nutrientes bons e com muito sabor, tá? Foi bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho. Eu acredito que essa pincelada deu para responder essa questão que é uma pedra no sapato de muita gente e que causa até muito medo em muitas pessoas que gostariam de se tornar vegetarianas. Eu quero dizer para vocês que sou felicíssima, tá, por ter um regime vegetariano. Para mim, seria maravilhoso se o mundo inteiro fosse, porque talento culinário aqui não falta em um monte de gente, tá? Receitas, habilidades a serem desenvolvidas, ingredientes bons, é o que não falta. Só falta muitas vezes, o conhecimento, o entendimento, a força de vontade e a gente colocar ali a mão na massa, um cuidado, mas eu quero estar junto com vocês nessa jornada. Até o nosso próximo encontro, um grande abraço para você e obrigada por ter ficado até agora, vocês que ficaram até agora. Dúvidas que foram colocadas aí, eu vou tentar responder, tá? No digitado aí, porque o nosso tempo da live já vai se acabar daqui a pouquinho, ok? Um beijo, um abraço para todos vocês.